Olá, está no ar o Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta para mais uma edição desse programa para debatermos, discutirmos 3 temas de relevância social. E para esse debate, contamos sempre com a ilustre presença dos professores do Centro Universitário Franciscano. À minha direita, começo a apresentação. O professor do curso de Economia, José Maria Pereira, ele que está sempre à nossa direita aqui trazendo o seu ponto de vista, não é? A partir de uma ótica econômica. À minha esquerda, o professor do curso de História, Alexandre Macari, e também o professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, Sandro Meiners. Esses são os colegas que estão conosco à mesa para o ponto e o contraponto. E o nosso programa tem, como sempre, como de costume, 3 temas que merecem a nossa atenção. O primeiro deles, que será tratado agora, neste bloco, trata-se da Dilma, da presidenta Dilma, que diz que troca de Cid Gomes do Ministério da Educação foi alteração pontual e nega uma reforma ministerial. Logo na sequência, depois no segundo bloco, você confere uma matéria da TV Unifra e a nossa discussão, o nosso debate a respeito da aprovação do novo Código de Processo Civil, que promete agilizar os processos. E depois, no terceiro bloco, vamos discutir uma enquete feita pela TV Unifra aqui nas ruas de Santa Maria sobre as empresas que recebem reclamação no PROCON. São esses os nossos 3 temas, as 3 pautas as quais nós vamos debater hoje. Eu dizia, a primeira vai falar sobre um nível macro, uma pauta nacional que vai trabalhar a questão da presidenta Dilma, que anunciou que quer ainda anunciar um novo ministro, ainda não anunciou, já tem um nome aí circulando, não é, na sua base, mas disse que a troca do Cid Gomes foi apenas uma alteração pontual. E nega uma reforma ministerial, professor Pereira. Olha, o Brasil, na verdade o governo federal, ele tem na sua propaganda uma frase, Brasil, pátria educadora. E logo no início do seu governo, do seu novo governo, do seu segundo mandato, faz uma troca ministerial aí que deixa a desejar, vamos dizer assim, no sentido de dar ênfase a esta expressão. Pátria educadora. É isso mesmo, professor Pereira? É uma pátria educadora? Bom, olha, o que eu acho assim, a Dilma parece que é a sucessão de azar, né? Acho que dá para dizer, nesse caso aí, eu acho que no caso do ministro da Educação é azar. Justo o lema que ela escolheu para definir o que será esse novo governo dela, que recém está começando, que seria a prioridade da educação, que, diga-se de passagem, todos os governos, de um modo geral, têm prioridade de educação, mas no caso específico, né, ela escolheu como lema e tal. Então se esperava que realmente a educação desta vez tivesse prioridade de fato, em termos de orçamento e tudo. E o que a gente observa é que o orçamento das universidades, de um modo geral, da educação como um todo, foi contingenciado, né? A gente, aqui na nossa própria Universidade Federal, aqui, houve problemas até mesmo de pagamento o Alexandre, que tá nativo ainda da universidade, pode falar mais sobre isso. E, ao mesmo tempo, eu também achei muito estranho, né, que o ministro da Educação não é do partido principal de sustentação do governo. Então, parecia uma incoerência escolher isso como lema e, ao mesmo tempo, o ministro não está tão afinado com a presidente quanto deveria estar. Porque, se eu imagino, se esse é o nosso principal ministério, tem que ser um ministro de absoluta confiança da presidente. E tanto não era que realmente ele montou uma situação extremamente constrangedora que não teve saída a não ser a sua demissão. E até agora, eu acho que aí os colegas podem me ajudar a entender melhor o posicionamento dele, porque inexperiente ele não é, já que ele foi governador lá do estado do Ceará, irmão do Ciro Gomes, né? Ele já tinha se envolvido tempos atrás, se não me falha a memória, com um problema de uma viagem que ele fez com a esposa, acho que levou a sogra junto, acabou tendo que devolver o dinheiro, né? A Europa. Certo. Então talvez ele tivesse uma certa crise de consciência e agora, porque ele poderia simplesmente ter negado, né? Foi uma manifestação que ele teve, se não me falha a memória, na Universidade Federal, acho que do Pará, uma universidade do Norte, né? Em que ele se manifestou nesse sentido, dizendo que haveria 400, como é que ele falou?
400 deputados, aquela... Sim, mas a expressão que ele 300 usou... achacadores. Achacadores. Não, 400, depois ele baixou para 300. Isso. Bom, não... Até porque ele acusou o próprio chefe, não é? Mas o Eduardo Cunha. Não, eu só queria dizer... porque Que é do PMDB. Não, faz muito tempo assim, o Lula não era presidente ainda, ele disse que no Congresso tinha 300 picaretas. Mas o Cid então, Gomes fala dizendo, mais, quer dizer, hein, eu só quero resumir a história. E aí ele foi lá, foi lá na Câmara dos Deputados e ao invés de dizer, não, isso eu falei foi uma força de expressão, qualquer político hábil faria isso. Não, força de expressão, a gurizada meio que me colocou contra a parede, eu falei isso. Eu disse, não, eu falei, não nego, e aí... deu no que deu, né? Mas assim, o Cid Gomes, a gente acompanhando o próprio perfil político dele, ele já passou por muitos partidos. O PMDB, inclusive. Né? No início de carreira do PMDB, depois foi do PSDB. Agora ele é do PSD? Agora ele é do PROS. Do PROS. É o Partido Solidariedade, o novo, né? Um partido muito... Não é Solidariedade, é partido... O PROS, Solidariedade é outro. É outro, é o SD. O PROS não fugiu o nome da sigla agora. Eu acho que o nome de maior expressão, acho que é ele mesmo. A nível nacional, ele saiu do PSB. Ele e o Ciro, né? O Ciro Isso, os dois saíram do PSB. O Ciro que criou esse partido, você não está enganado, Luciano. Pode ser. Mas eu quero dizer o seguinte, né? A chamada, ela indica, né? Que, de fato, houve uma troca pontual, concordo com o professor Pereira nesse ponto, é um equívoco colocar um partido, assim, de menor expressão dentro da base. Quase uma incoerência, né? Quase uma incoerência e tratar de um assunto que até o ano passado, a educação no Brasil era algo, de fato, estava num processo crescente, né, dentro da sua própria organização e estruturação. Agora, fazer esse rearranjo político, né, justamente para dar espaço para, né, tentar acomodar partidos e situações, eu concordo que foi um equívoco. Só que, por outro lado, a gente vê que a chamada, a matéria, ela indica que está sendo feita uma reforma ministerial. Então eu quero trazer isso, porque eu não vejo, pelo menos, uma reforma ministerial em andamento. De fato, eu concordo com a presidente Dilma, né? É uma questão pontual e ainda bem que foi tomada uma posição. Uma reforma ministerial seria interessante agora, professor Sandro? Não, agora não. Nesse momento, a meu juízo... 3 meses e meio Exatamente. de governo. Quer dizer, ninguém começou a trabalhar ainda, né? Estão principiando. Houve uma reforma e essa reforma, para que ela possa surtir algum efeito, é necessário que o sujeito sente na cadeira, faça um estudo daquilo que ele está trabalhando, monte uma equipe de trabalho e aí... Mas o senhor achou interessante que o Cid fosse afastado, porque está falando demais. Mas, na verdade, o que acontece? Ele criou a crise. Ele fez um pronunciamento para agradar os estudantes, agradar aquele público que estava ouvindo, e aí ele achou que naquele momento, talvez até por interesse político, a gente não pode descartar essa questão. Eu acho que ingênuo ele não é. Não. Mas será que é uma coisa... Será que quando ele viu a casa desandar, ele já... Até que ponto esse partido está do lado da Dilma? O Ciro também, de bobo, não tem nada, né? E a questão é assim, se desdizer, se retratar na frente dos deputados, dizendo, olha, eu falei mal, eu me expressei mal, não foi isso que eu quis dizer, talvez ficasse de mau tom aquela explicação. O que ele optou por fazer? E com certeza isso foi deliberado, isso foi planejado. Né? Eu vou lá, vou chutar o balde, vou dizer que efetivamente eu disse isso e vou sair de cabeça erguida. Não, e ele deu ampla visibilidade ao partido e às ideologias do partido depois, porque muitos meios de comunicação caíram em cima dele para entender por que ele fez isso. Mas reforça a minha tese, que na verdade a Dilma escolheu mal. Né? Escolheu uma pessoa que ela não conhece. Mas, é incoerente com a lógica do lema do governo federal. Mas, veja bem, o governo PT, em todo esse tempo, ele está trabalhando pela governabilidade. E a governabilidade, ela passa por base no Congresso. Então, para agradar... Para agradar uns e outros, e até para agradar quem trabalhou na campanha, até porque, vamos dizer assim, o grande curral eleitoral da eleição da Dilma foi no Nordeste. Com certeza, Ciro e Cid trabalharam muito para que essa reeleição acontecesse. O Ceará votou em massa. Então, obviamente, ela tinha que ter gratidão com relação a essa situação, porque alguns pactos, obviamente, já são feitos antes. Não vamos pormenorizar outro ministério, mas pesca, então? Não sei. Porque são mais de 30 ministérios. Na verdade, existe um projeto... Isso é uma crítica, Alexandre? 39? Não, eram 39. Quase 40. Você acha pouco ou muito, Alexandre? Existe um projeto que agora parece que está em andamento na Câmara para reduzir pela metade o número de ministérios, né? E ainda acho que é muito, viu? Mas que partido vai votar? Esse projeto partiu de quem? Do PT para redução de custo? Olha, eu não sei. Eu vi essa semana, após a queda do ministro,
né? Aí ele apareceu, esse projeto. Não sei se também vai andar muito, mas eu concordo que realmente a reforma ministerial não faz sentido, né? Porque todos esses ministros foram colocados lá a partir da base de sustentação do governo, né? Então, essa é a ideia agora, do novo, né? só que eu acho que a dificuldade agora é essa. Esse partido vai indicar um outro? Ou o ministério vai para o PMDB? Pois é, o Gabriel Chalita do PMDB é o indicado a princípio, não é? Foi indicado. Sim, mas e aí esse partido pequeno vai ficar com qual ministério? Vai aceitar? Ele é secretário de Educação de São Paulo. Eu acho que o PROS perdeu a janela, perdeu o status, perdeu a chance de fazer parte do governo. Não vai ter mais o mesmo espaço. Não vai apoiar o governo também. Muito provavelmente. Mas, na verdade, no momento em que o Cid optou por aquele discurso, ele já foi fazendo um discurso de antagonismo com relação ao que estava acontecendo lá. Estava demonstrando um certo descontentamento. Houve um divórcio de informações, se eles saíram com ele ou ele pediu para sair. Né? Mas ele é questionado dentro do próprio partido, né, professor? Então, talvez assim, eu vi a manifestação dele e pode ser um caso pensado, mas pode ser também a questão do pavio curto, né? Porque o irmão dele, o Ciro Gomes, também tem pavio curto e ele perdeu não sei se ele ganharia, né? Mas ele liderava uma campanha para presidente da República e ele falou qualquer coisa, eu acho que uma expressão machista, algo nesse sentido, e acabou descendo nas pesquisas. Aí o caso de pavio curto, né? O irmão dele pode ter tido pavio curto naquele momento ali, não conseguiu segurar, depois que disse, aí partiu para o confronto, né? Eu não sei, tem várias versões, mas eu continuo na minha tese que eu acho que foi uma questão episódica, né? Que realmente não tem essa história de troca de ministério, porque é muito cedo mesmo. A Dilma diz que vai buscar qualificação apontando Gabriel Chalita e não filiação partidária. Mas Chalita é do PMDB. Chalita é atual secretário do município, secretário de Educação do município de São Paulo, é professor de Direito, é doutor em Direito e em Comunicação e também é professor da PUC de São Paulo e da Mackenzie. Mas tem uma coisa que não está no currículo aí que tu falou, que se não me falha a memória, ele era do PSDB antes. Se não me falha a memória, ele foi secretário do Alckmin. Pode ser. Né? Que se dá muito bem, inclusive, com a mulher do Alckmin, não sei o quê, uma espécie de um guru, né? Porque ele escreve livros de autoajuda também. Ele escreve vários livros. Entre outras coisas. Bom, a educação talvez está precisando de autoajuda mesmo, né? Não tem outra saída. A educação está precisando de ajuda, não de autoajuda. E a educação perde muito, eu acho, nesse momento de corte de verbas. Sim. Né? Ainda essa polêmica em cima. E dificuldade é um nome, né? Atrasa a adoção de providências que deveriam ter sido tomadas já, de adoção de uma política, e a gente vê que, provavelmente, esse segundo mandato já começa mal no aspecto Pois é, e o PMDB é de novo apontando alguém. Eu não sei se o PMDB apontou esse nome, mas veja bem, é do PMDB esse nome. Quer dizer, o PMDB começa a ganhar ainda mais força dentro do governo da Dilma. Não sei, professor. Na verdade, assim, é uma coisa, o nosso presidencialismo é uma coisa complicada, né? Porque realmente tem que ter uma base de sustentação enorme, né? Não seria mais razoável fazer o parlamentarismo, por exemplo, se nós tivéssemos um parlamentarismo, estou falando um negócio assim, sem pensar, né, muito a respeito, mas, por exemplo, esse caso da Dilma, que agora tem 3 anos, quase 4 anos de governo, e se ela continuar com esse desgaste de popularidade, vai ser difícil ela conduzir o governo. Se fosse o parlamentarismo, era muito mais simples, caía o gabinete e pronto. Né? Eu acho que, porque na verdade esse presidencialismo que nós temos, eu acho que ele é espúrio na medida que o partido não governa, entendeu? Quer dizer, a ideologia, por exemplo, não tem partidos tão... ideologias completamente diferentes, né? Se não pegar a base de sustentação do governo, tem de tudo, inclusive partidos de direita. Não, eu só quero destacar, é complicado, eu acho isso. A questão, Michael, né? O PMDB. Bom, o PMDB foi um dos principais dispositivos que levou justamente a dita forçada de renúncia do ministro da Educação. O PMDB ameaçou sair da base do governo. Exato. Mas é onde eu quis chegar da então discussão, isso mostra a que força. Mas isso mostra, Sim, né, mas o presidente da Câmara é do PMDB e atualmente é um adversário do Mas a questão é a seguinte, Planalto. Quando se acusa um partido em específico, o partido que tem o presidente, né, se esquece de toda a base, que às vezes é muito mais ativa e incentiva certas ações, né, em prol da tal governabilidade. Não sei, do que necessariamente... O PMDB tem muito peso.
É o vice-presidente, é o presidente da Câmara Sim, e o presidente do Senado. Pois olha. Então, é uma força muito grande. E o que pode... O PMDB é um partido ônibus. Exatamente. Todo mundo quer entrar. E aí, meu amigo, cada um quer ficar no banco da frente, na janela, de preferência. Partido Veja ônibus. bem, Que nem falava o Romário. E o presidente das duas casas legislativas, ele tem a força de poder barrar os projetos que são encaminhados, Claro, de atravancar esses projetos. Então, na verdade, o governo tem uma dependência muito grande, principalmente dessas duas figuras que representam... Dilma, de O novo, presidente do espaço Senado e o pro PMDB. presidente... Que, aliás, não deveria ser as duas casas, né? Porque, na verdade, o Eduardo Cunha conseguiu ganhar porque pegou o baixo clero lá da Câmara dos Deputados e ganhou. Mas foi uma rasteira, mais uma rasteira que o Palácio do Planalto levou, porque o candidato era do PT. Preferencialmente, havia um acordo, digamos assim, tácito, né, digamos assim, nos bastidores, de que se um partido o PT tivesse na Câmara, o PMDB ficaria no Senado e vice-versa. E esse acordo foi rompido. O Eduardo Cunha rompeu esse acordo. Bom, não há uma perspectiva de outra mudança ministerial, a princípio? Eu não vejo. Não há informação e, a princípio, o professor Sandro dizia, não é interessante também que isso aconteça. Nesse momento, não. Eu acho que o governo nem tem que esquentou trabalhar na agora. cadeira ainda. Se ficar fazendo trocas agora, obviamente que vai atravancar, vai atrapalhar ainda Mas mais. só que tem uma questão, né? Quem implantou isso aí foi a mídia. Essa história aí de reforma ministerial, porque, né? A mídia que colocou isso, Michael. A mídia está tentando... Então, o que eles estão querendo Não, Alexandre, exatamente? concordo. Eu acho que assim, Propriedade do jornalismo, algum jornalista, algum repórter deve ter, a partir de alguma base não aliada do governo, soprou alguma informação para algum jornalista e eles estão aventando. Como? Joga na mídia porque a mídia pressiona o sujeito a revelar. Olha, Entende? Olha, não, acontece que assim... Porque há uma afetação do campo midiático sobre eu concordo o campo com isso. político. Eu vou dar um exemplo na área de economia. Muito forte. Pode ser até fogo amigo. Na área de economia, por exemplo, Pode ser. essa questão de ações na Bolsa de Valores, né, isso acontece muito. Quer dizer, o sujeito planta um boato, aí liga para o jornalista, e olha, eu vou te dar uma notícia em primeira mão e tal, não sei o quê. O jornalista que quer fazer um furo, ele vai lá e bota no jornal. Só que interessa para o cara que plantou aquela notícia porque as ações subiram ou caíram e o cara ganhou em cima daquilo. Na política é a mesma coisa. Deve ter acontecido isso. O jornalista, às vezes, ingenuamente, né, joga uma... Ou partidariamente. Ou partidariamente. Mas joga uma isca. Porque os meios de comunicação defendem uma linha filosófica. Um cara que tem ideológica. interesse no ministério, né, ele quer que, talvez, conseguir um ministério, Pode ele ser. joga esse negócio e a mídia comprou. Então, eu acho que... Qual é a posição da Folha de São Paulo? Vamos revelar aqui. Nós nos basilamos para esse debate numa reportagem de um meio de comunicação, Folha de São Paulo. Qual é o ponto de vista da Folha de São Paulo com relação ao governo? Né? Mas isso aí não é o ponto de vista do jornal e o editorial. Isso aí é o jornalista, na verdade, né? Claro, tem chefe de redação. Aí eu discordo que também... completamente do senhor. Mas não é a opinião do jornal, De não maneira é. nenhuma. Mas que eu saiba, todo jornal, a opinião do dono do jornal é no editorial. Aí tu tem o chefe de redação. Não quero também ensinar o padre a fazer isso. Estou dizendo que a minha experiência que Sim. eu tenho de relação com a mídia funciona mais ou menos Mas não assim. é assim, professor. O editorial transparece o ponto de vista do meio de comunicação. Vou É uma sair. lógica de produção. Quer dizer, nós estamos dentro de uma instituição e nós trabalhamos à luz de regras e protocolos institucionais. Eu acho que... A delegacia de polícia funciona da mesma maneira. O governo do estado possui regras e protocolos no setor da justiça. Não, acho que tem e limites. nós estamos... Não, eu acho que tem certos limites, certos assuntos. E nós também. Que não poderiam tocar. Alguns assuntos, mas eu imagino que sejam poucos assuntos. Dentro daquela margem, o repórter tem inteira liberdade. Porque claro que sim, claro que sim. Mas nenhum dono de empresa admitiria isso. Isso que está dizendo, ninguém Ela norteia a admitiria. opinião emitida. Mas, professor Pereira, nesse caso em específico Isso em da qualquer Folha de São instituição. Paulo, O quê? Nós estamos... nesse caso específico da Folha de São Paulo, não é o jornalista em si que está aí colocando. Mas não é a matéria assinada? Tudo bem, matéria Tudo assinada, bem, mas mas vai ao responsabilidade do jornalista. vai ao encontro do editorial. A Exatamente. lógica do editorial? Bom, Aí tem que ler o editorial. olha, em toda profissão, desculpa a expressão, né? Tem os bajuladores, né? Tem bajulador em todo lugar, né? Não, Obviamente. O é cara importante deixar claro. Bajular o dono do jornal não dá pra fazer nada. Né? O jornalista tem plena liberdade de escrever, de fazer a sua matéria. Mas ele está dentro de uma instituição que possui as suas normas, o seu manual de redação. Mas isso tem gradações, entendeu? O Isso jornalista que tudo recém está influencia entrando no é seu uma processo. coisa. Agora, o jornalista que já tem nome, não sei o quê, aí já é mais complicado. Mas às vezes é uma Depende. necessidade de se manter naquele local, naquele Depende. posto. Sim. Depende. O Não perdeu o emprego, discurso tem quer que ser dizer- afinado. Né? Isso Não, acontece. ninguém é ingênuo dizendo que o jornalista pode escrever o que ele quiser. Não, e nós não estamos aqui Ninguém vai- singularizando a por mídia, nós por estamos exemplo, pensando em todas as instituições, público e privado. Vamos ser precisos assim, nos né? limites que eu acho. O cara, por exemplo, se ele Regras de é trabalho. jornalista do Globo ou da Rede Globo, ele não pode falar mal da família Marinho, por exemplo. Ah, não. Estou admitindo isso.
Mas é razoável isso, entendeu? É razoável. Mas eu acho que os limites vão mais além do que isso, né? Pois é, não sei. Acho que até vão, claro. Tá bem. Encerramos assim o nosso primeiro bloco do Contraponto. Voltamos já na sequência. Não saia daí. Já na sequência vamos falar sobre o Congresso que aprova o chamado novo Código do Processo Civil. A ideia, a intenção é agilizar os processos, não é? Então, esse tema é interessante para a gente conversar já no segundo bloco. Este é o Contraponto, o seu programa de debates na TV Unifra, no canal 15 da NET. Voltamos já. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. De volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos um tema de interesse de toda a população, é da área da justiça, afinal de contas, o Congresso aprova o novo Código do Processo Civil. A TV Unifra nos traz uma matéria, uma reportagem a respeito dessa temática. Vamos a ela. O novo Código de Processo Civil teve a íntegra do texto publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira. A partir de agora, a expectativa é de que as mudanças acelerem as decisões do Judiciário. Só para se ter uma ideia, a atual legislação está em vigor desde 1973. Era necessário, dado o momento jurídico atual, se pensar num novo diploma processual civil, que já adianto traz avanços, mas mantém alguns retrocessos também. E isso se deve definitivamente ao fato de que a sociedade não é mais a mesma da década de 70. Então, em razão dessa evolução da sociedade, da evolução do próprio Estado, era necessário que pensássemos num novo sistema de processo. Afinal de contas, esse é um sistema que tutela a maioria das ações, dos procedimentos, fora do direito criminal e do direito do trabalho. Entre as principais mudanças estão o julgamento de processos por ordem de chegada, o que antes não acontecia. Outra novidade é que ações com o mesmo teor sejam analisadas ao mesmo tempo, desobrigando o autor de juntar as partes processantes. Para a pensão alimentícia, o prazo de 3 dias para o pagamento em atraso foi estendido a 10 dias. Pelo novo código, os recursos também ficam limitados, e quando ficar provado que a parte só quer utilizá-los para atrasar a decisão do juiz, o autor do recurso será multado. O Código Novo, ele tem uma série de institutos, de instrumentos, que em tese vão servir para desafogar o judiciário, né, que vão servir como uma válvula de escape para diminuir o número de processos e para que o processo, então, tramite num tempo razoável. Agora, se isso vai acontecer, eu sou um pouco crítico em relação a isso, né, mas veremos. De que maneira isso vai ser tratado a partir de agora em sala de aula? Esse é um grande desafio, Rogério. Eu tenho referido para os meus alunos que é o pior momento para se estudar processo civil. O que nós estamos fazendo é, nas disciplinas desse semestre, nós já estamos inserindo o aluno dentro dessa nova perspectiva. A coordenação está preparando uma série aí de eventos para inserir os alunos paulatinamente, né, nessa nova perspectiva, porque realmente isso é preciso e necessário. O Código de Processo Civil é um conjunto de normas que definem o andamento de processos na Justiça, desde os prazos,
tipos de recursos, competências e as maneiras que ele deve tramitar no judiciário. As alterações, no entanto, só entram em vigor a partir de 2016. Esse período de 1 ano é um período que serve para os operadores do direito se adaptarem. Veja, isso acontece em todos os níveis. Acontece no nível de uma universidade, acontece no nível real, onde as coisas realmente acontecem, né, no fórum. Então, os juízes devem se adaptar ao novo código, os advogados devem se adaptar, e a própria comunidade, aos poucos, ela vai tomando conhecimento de que as regras mudaram, as regras do jogo mudaram, e isso é saudável, muito saudável. Esse período é um período, então, de adaptação. Muito bem, aí a matéria do nosso repórter da TV Unifra, Rogério Giarita Júnior, muito boa, né? Nos esclarecendo um pouco sobre essas mudanças, professor Sandro, mas os destaques aí da maioria dos jornais traz à tona essa questão principal, que seria a agilidade no trâmite dos processos. Dá para se esperar coisa boa? É um processo de avanço do campo do direito? O grande problema hoje do Poder Judiciário é que ele está atravancado de processos. A quantidade de problemas que são levados diariamente ao Poder Judiciário, a judicialização dos conflitos sociais, né? Praticamente tudo é levado ao Poder Judiciário. E nós temos dentro do Poder Judiciário, principalmente em alguns tipos de demandas, uma reprise, né? As ações contra, por exemplo, companhias telefônicas, bancos, as ações contra o poder público, seja a prefeitura, seja o Estado ou seja a União, elas são ações iguais. E que, na verdade, elas acabam, vamos dizer assim, criando uma quantidade infindável de processos, o que dificulta para os juízes o julgamento. Então, o processo é muito moroso, é muito burocratizado. Além de muitas demandas, o processo em si, o procedimento, né, Código de 1973, então ele já está ultrapassado, não está adaptado à nossa nova realidade, ele não tem mecanismos que permitam agilidade nas comunicações, a questão dos prazos, a infinidade de formas recursais que existem. Então, na verdade, o caráter protelatório é uma das alternativas mais utilizadas pelos advogados, e isso é lícito, isso está previsto em lei, não há nada de ilegal nessas ações. Pode ser até questionado se é ético ou não, se é moral ou imoral, mas não se pode dizer que é ilegal, porque está previsto em lei. Então, a mudança dessa questão, ela pode, veja bem, eu não estou dizendo que eu concordo com o que o professor Cristiano falou. A gente não sabe se isso vai efetivamente trazer um resultado. Há uma mudança também na dinâmica dos processos, ou seja, parece que agora, pelas informações que nós temos, haverá um sujeito conciliador trabalhando para que antes do processo seguir os seus trâmites naturais, haja uma tentativa de conciliação, é isso? O objetivo da conciliação é evitar o conflito, é evitar o processo. O processo, justamente. E a questão da conciliação, ela tem sido já, em os bancos acadêmicos, trabalhada no sentido da arbitragem, da mediação. Já existe, né? Exatamente. Um juiz conciliador, essa expressão. Exatamente, não. E até a questão extrajudicial, de se fazer isso fora do Poder Judiciário. Um terceiro desinteressado, distante das partes, existe, né? Sem nenhum tipo de vínculo psicológico ou vínculo com o que está sendo tratado ali. Isso não estava no Código Civil antes, não? Essa questão do processo civil, ela estava carente de uma regulação adequada para isso. E talvez o novo Código de Processo Civil possa trazer uma regulação que seja mais adequada justamente para tentar evitar o processo. Porque isso parecia uma coisa mais informal, né, do que formal. Né? Mas aí acabava às vezes sendo oneroso para as partes essa questão também, então não era acessível a todos. E um outro problema também, sério por demais, é a questão do recurso necessário, que havia previsto no Código de Processo Civil, no sentido de que toda demanda contra a Fazenda Pública obrigava a um recurso obrigatório, independentemente da manifestação ou do entendimento do Poder Público de que não era caso de recurso, mas por uma questão legal tinha que haver. Agora vai haver um limite quantitativo de 1.000 salários mínimos, enfim, então vai limitar um pouco essa questão. E desonera o poder público. Não, no sentido... Não chega a desonerar, mas desonera menos. Desonera limite. Menos. Exatamente. Esse limite quantitativo não obriga a que haja o recurso. Entendi. Então, muitos casos vão ser resolvidos em primeira instância e não há mais a obrigatoriedade, principalmente se o poder público concordar com o que está sendo decidido. E às vezes concorda. Tá certo. Mas agora, existe uma indústria, praticamente uma indústria de recursos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, no caso do imposto de renda, o Everardo Maciel, que era ex-secretário da Receita, dizia que para cada R$1 arrecadado tem R$1 sonegado, no caso do Brasil. Né? E mostrou números e tudo mais. Mas quem mais sonega impostos, no caso, o imposto de renda, não é pessoa física, é pessoa jurídica. E a pessoa jurídica sonega o imposto, ou retarda o pagamento do imposto, legalmente. Porque ela tem um staff de advogados
que sempre encontram uma brecha na lei para recorrer. E vão recorrendo assim, sucessivamente, de tal maneira que o erário não arrecada. Né? Então, eu acho que também o pouco que eu vi da mudança do código, a questão, por exemplo, da formação de jurisprudência, né? Porque não parece lógico isso, alguma coisa que já tem uma jurisprudência, já foi analisado no Tribunal Superior, um juiz de primeira instância não seguia aquele rito. Né? Não parece lógico isso, parece que o Código Civil agora enquadra isso. É porque, na verdade, dentro da questão, o juiz tem o livre convencimento dele e ele não fica, vamos dizer assim, bitolado hoje, atualmente, pelas decisões dos tribunais superiores. O juiz não é obrigado a acatar. Mas não fica subjetiva a decisão? Não fica incoerente? Não fica subjetivo. Não, incoerente não digo, mas subjetivo, porque daí cada um interpreta a lei, o juiz de do primeira jeito que instância quiser. interpreta do jeito, o outro interpreta do outro. A lei teria que ser interpretada de uma única maneira. Mas aí porque senão alguém vai ser prejudicado e alguém vai ser beneficiado. A lei não é clara, então, professor? A lei não é clara? É isso que tu... Não, eu vou citar o... Arnaldo César Coelho. Não, vou citar Qual é a regra, o George Orwell lá da Revolução dos Bichos. Né? Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que outros. Só me permita, Sandra, Claro. eu não tenho contrapontos para esse tema, né? Mas eu tenho dúvidas, né? Porque uma questão que me chamou a atenção foi justamente isso, né? Os processos passam a ser julgados por ordem cronológica. Então, antes havia uma avaliação de prioridade para esses processos? Nem é questão de prioridade. Às vezes a forma como o processo tramita, o andamento dele, o processo chega mais rapidamente na mão do juiz para ele julgar. Ou então chegam muitos processos para ele julgar e ele não era... acontece pela habilidade do advogado? Às vezes pela habilidade do advogado, às vezes pelo interesse do advogado. Existem estratégias... A minha função aqui é a provocação, sabe? Diz o seguinte, reza uma lenda, né? Reza uma lenda. Aqui na universidade tem muitos precatórios, processos e tal. E tem alguns precatórios que, óbvio, não são julgados, né? Então ele ainda fica tramitando. Então, quando vai ser julgado, não sei quem é que faz isso e pega e joga lá para baixo da pilha. E acontece isso. Ou então, alguns são julgados na frente. Alguém pega esse processo e joga mais acima da pilha de processo. Não, isso é uma brincadeira. Mas parece que ocorre isso, né? Acontece, se a gente for, por exemplo, nas varas cíveis aqui da comarca de Santa Maria e falar com os juízes, a gente vai ver a quantidade de buscas e apreensões que são feitas atrás dos processos. O advogado, às vezes, dependendo do interesse, ele acaba retendo o processo, demorando para devolvê-lo ao cartório. Enfim, são pequenos detalhes. Existe um detalhes. processo de investigação a respeito de questões importantes de serem levadas em consideração no processo. Exatamente, são detalhezinhos, às vezes, que acontecem na prática. Isso não é dizer que o advogado está fazendo chicano, que o advogado está fazendo, mas são praxes que alguns adotam e isso acaba protelando o processo. Não, o que eu estava falando, agora que eu me lembrei, é a questão de transitado em julgado e não transitado em julgado. Então é evidente que se atrasar muito o julgamento do processo, vai demorar não sei quantos anos, 5 anos ou transitado o trânsito em julgado é quando o processo não é mais passível de um recurso, ou seja, exatamente. não há mais como ser modificado. Mas depois de um certo número de anos não é mais, né? Mas o problema que acontece hoje é assim, é o juiz de primeiro grau, o juiz de segundo grau, os tribunais vão julgar essa questão, e aí tem as questões que envolvem violação à legislação abaixo da Constituição, a legislação infraconstitucional, aí vai para o STJ, e se tiver alguma violação, alguma questão constitucional, ainda vai ser discutido no STF. Então, veja bem, essa infinidade de possibilidades, ela demora muito a ter um resultado. Exatamente. E muitos morrem antes do processo ser julgado. Eu acho que esse que é o problema. E talvez o grande problema seja para as questões das pessoas que estão acionando a máquina pública, estão acionando o erário público. Porque aí são ações todas discutindo imposto de renda, discutindo um tributo, discutindo um direito de servidores públicos. São todas ações iguais e todas elas tramitam e todas elas acabam chegando nos tribunais superiores quando se poderia ter uma decisão e essa decisão uniformizar os julgados a partir de então e todo mundo decidir da mesma maneira, o que daria agilidade para o cidadão quer justiça e justiça com celeridade. Tá bem, gente. Infelizmente o nosso bloco não permite que a gente avance, mas é um tema que vai talvez ao encontro do próximo tema, quando nós vamos falar de que as empresas de telefonia são as campeãs de reclamação do PROCON. E justamente o cidadão vai ao PROCON em busca de alguma solução ou acaba entrando na justiça em busca dos seus direitos. Não, se o PROCON não resolver, ele tem que entrar na justiça. Exatamente. Então, esse é o assunto do nosso terceiro bloco. Encerramos o nosso segundo bloco e voltamos já para encerrar assim o nosso programa. Não saia daí, voltamos já.
Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta, terceiro bloco do Contraponto, não é? Vamos falar agora sobre uma enquete que nós organizamos, a TV Unifra, a produção da TV Unifra organizou uma enquete nas ruas de Santa Maria para falar sobre o PROCON e a satisfação ou insatisfação. Você reclama ao PROCON quando está insatisfeito com algum produto ou serviço? Nós vamos às ruas para perguntar o que é que a população faz, não é? Por quê? Porque temos dados aí de que as empresas de telefonia são as campeãs de reclamação. Vamos à nossa enquete. Tem o hábito de reclamar quando está insatisfeita com algum produto ou serviço? Não, mas ultimamente eu tenho reclamado. Não tinha, mas eu comecei a perceber que muitos problemas se repetiam constantemente, por exemplo, para os serviços de celular. E eu resolvi reclamar porque era muito constante, eu via que as pessoas não reclamavam, resolvi procurar o serviço, o PROCON no caso, para reclamar. Depende, geralmente assim, se é alguma loja, né, em que eu compro um produto, eu vou lá e dou um retorno quanto a isso, quando tem algum problema. Mas eu não tenho costume assim de ligar sempre, às vezes eu ligo e não tenho retorno e acabo esquecendo e deixando de lado, assim, eu não tenho esse hábito frequentemente. Eu geralmente não reclamo. Por quê? Talvez por vergonha ou por não resolverem. Um desses motivos. Claro, se o produto não está sendo disponibilizado e não está sendo da qualidade esperada, com certeza. Tenho o hábito de reclamar, mas eu reclamo direto para a empresa ou para a loja ou para, enfim, não vou aquele reclame aqui no site, não, eu vou direto com o fornecedor e falo com o fornecedor. E tu acha que hoje o consumidor ele está ciente dos direitos que ele tem? Eu acho que o consumidor deve se informar mais. Né? Porque sempre tem... Eu, por exemplo, já estagiei no PROCON, né? E eu sei que o PROCON é justamente aquele órgão que ajuda o consumidor a sair mais beneficiado, porque sempre tem aquela mas sempre tem aquela vantagem do fornecedor sobre o consumidor. Muito bem, aí o ponto de vista de algumas pessoas aqui na cidade de Santa Maria. Professor Alexandre, o senhor reclama, o senhor vai ao PROCON, como é que o senhor se manifesta mediante alguma insatisfação com algum produto, algum serviço que lhe foi oferecido? Primeiro que é difícil encontrar alguém, né, porque todos têm celular, né, é difícil encontrar alguém que não tenha se sentido prejudicado, né, por alguma das operadoras. Agora o senhor está falando de maneira específica das operadoras de telefone. Operadoras de telefone, né? Porque vamos considerar também que muitas operadoras elas estenderam os seus serviços, né? São operadoras, aí tem, além de ter serviço de telefonia, tem serviço de televisão, serviço de internet, banda larga, vários serviços juntos, né? Então, claro que é difícil encontrar alguém que não ficou com problemas com uma dessas empresas, né? Eu, inclusive, né, tive problemas já com algumas operadoras, mas sempre tentei chegar a uma resolução antes de ir ao PROCON. Então,
nunca precisei acessar o PROCON para, né, resolver algum dos meus problemas. Agora, eu acho que é importante que as pessoas realmente se informem, né? E eu acho que o PROCON é um serviço muito importante para o consumidor. Então, eu creio que, né, a enquete, inclusive, ela é importante nesse sentido. Mostra que muitas pessoas, a maioria não procura. A maioria não procura, talvez por falta de informação. Professor Sandro? Ou porque vão direto à justiça buscar a solução? Eu vou à justiça? Talvez a questão do PROCON seja essa mesmo. Muitas pessoas, ao invés de procurar no PROCON, estão diretamente indo lá, juizados especiais cíveis, as pequenas causas, ou seja, tentando achar uma solução. E o Poder Judiciário, às vezes, justamente por essa alta demanda, demora a dar uma solução. E orienta para que o sujeito busque o PROCON? Há uma orientação para isso também ou não? Essa é uma informação que eu não detenho como estão procedendo hoje, porque na verdade... por uma curiosidade. Porque na verdade... A experiência que eu tenho é o contrário. Ao contrário? É o PROCON que, não resolvendo a situação... Encaminha para o Judiciário. Grande parte das vezes não resolve. Porque na verdade a questão do Judiciário, o Judiciário está lá para receber as pessoas. No momento que a pessoa vai lá e ela quer demandar alguém, ele tem que receber. O direito de ação é o direito do cidadão. Entendo. Né? Agora, essa questão é muito interessante, né? Eu acho que falta muito esclarecimento. As pessoas não conhecem o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas não conhecem os seus direitos. E aí nós criamos alguns problemas. Quando a gente compra um produto num estabelecimento comercial ou compra um produto num supermercado, enfim, e há uma desconformidade com esse produto, ou esse produto tem alguma avaria, algum vício, algum defeito, a gente procura o estabelecimento. E, obviamente, eu já percebi isso, porque às vezes isso vira caso de polícia, né? O que a gente percebe? A gente percebe que dependendo do nível intelectual da pessoa que está reclamando, ou quem é a pessoa que está reclamando, existe um tipo de resolução do caso. Dependendo do grau de esclarecimento da pessoa e quem é a pessoa, ela não vai ter o seu pleito atendido e ela vai ter que se socorrer ou do PROCON ou da Justiça. E o pior problema é justamente essa questão das empresas de telefonia. O distanciamento que se tem hoje de qualquer serviço de atendimento. Se a gente quiser fazer qualquer tipo de reclamação, a gente tem que telefonar e ter uma paciência enorme para poder ter. Vão passar a gente de vários atendentes. Então isso cria um estresse e muitas pessoas, às vezes, cansadas dessa questão, acabam desistindo de buscar o seu direito. Essa é uma estratégia das empresas. Estratégia para afastar o consumidor das empresas. Distanciamento? De empurrar com a barriga e não solucionar o problema. E de ter todo um processo de atendimento, mau atendimento, né, diga-se de passagem, que passa de uma telefonista para outra, e cada vez que chega numa telefonista tem que contar toda a história, aí aquela não resolve, ou a ligação cai, que é uma outra estratégia, né? A ligação cai, parece que agora tem uma multa sobre isso. Exatamente. Se a ligação cair, eles são obrigados a te telefonar de volta. Agora, eu não sei se isso está funcionando de forma eficiente. Não, parece que tem um tempo. Como tudo no Brasil, tem um tempo para se adaptar, né? Que nem o Código Civil deu um pouco. Mas eu acho que o principal aí é a questão da... Agora vai entrar mais uma questão estrutural, né? Da concentração do capital. Quer dizer, a gente tem monopólios, oligopólios, vamos chamar assim, né? De empresas, quer dizer, tem 4 empresas praticamente... Que dominam o mercado. Que dominam o mercado. No caso de telefonia, que vão ser 3, daqui a pouco se fundir vão ser 3. Quer dizer, e aí elas têm toda uma estrutura que o pobre consumidor não consegue chegar. E além disso, aí é uma questão de uma legislação também, que eu acho que penaliza o consumidor, que é, por exemplo, a tal de fidelidade. Eu acho uma coisa absurda pelo isso. Menos de um ano, né? Pelo menos de um ano. Isso vale muito para TV a cabo, acho que para telefone também, acho que certos pacotes, quer dizer, eles fazem um pacote quer dizer, fidelidade... Hoje não tem nem no casamento, hoje já não é mais crime, quer dizer, agora o sujeito tem que ficar lá e pagar uma... É ou não é? Não, mas não é considerado. Mas não, Poxa vida. Mas fidelidade é isso, né? Então, quer dizer, tem que cair pelo menos, né? Vocês estão brincando, mas é verdade. Mas é a questão do contrato de adesão, né? Na verdade, a gente não consegue barganhar, a gente não consegue fazer um contrato. Sim, mas... O contrato vem pronto, com as cláusulas impostas, e aí... Ou eu aceito ou não aceito. Sim, né? mas aí qual é o direito do consumidor? Quer dizer, se eu não estou satisfeito... Mas é uma violação. É uma violação, é isso que eu queria dizer. É uma violação. Porque isso que o Alexandre falou, por exemplo, se fosse uma questão de fidelidade, não tinha essa taxa de fidelidade, tu podia dizer, bom, então eu vou passar para uma outra. Apesar que são só 3, mas seja como for. Eu vou tentar outra e outra. E agora o senhor pode sair, mas vai ter que pagar R$600. Mas é um padrão, não é? Todas elas todas têm, esse claro. contrato pronto, né? Mas eu só vou retratar uma situação, eu mesmo vivenciei uma situação que eu estava com uma tarifa muito alta. Então eu comecei a ligar para a operadora e querer reduzir minha tarifa. Eu liguei 3 vezes, 3 meses subsequentes. E eu consegui reduzir em torno de uns R$10 a minha tarifa. Liguei para o concorrente e o concorrente me ofereceu pela metade do valor a tarifa.
Quando eu tentei, e veja bem, cada vez eu tinha que ter uma paciência enorme. Utilizava um horário do domingo de manhã. Eu sou delegado, não adiantava nada. Não resolve nada, não resolve nada. Imagina o meu caso, então. O atendente não ouve o que ele está dizendo. Né? Mas eu sou o delegado Sandro aqui. E aí o que aconteceu? Quando eu optei em transferir, fazer a portabilidade para outra empresa, bom, aí eu recebi diversas ligações de diversas pessoas oferecendo a mesma condição que eu estava tentando buscar e não consegui. Sentindo que iam perder o cliente. E aí, obviamente, eu troquei de teimoso, porque aí, é brincadeira, é um desrespeito, né? Nem que eu tivesse que pagar mais, eu trocaria, porque aí é uma questão de... Não, vale a crítica, né? E vale a crítica também a falta de informação do sujeito comum, que também não busca. A internet tem tornado, caros colegas, um lugar de desabafo. E tem uns sites como o Reclame Aqui, uns ambientes virtuais onde você consegue jogar e o site faz uma espécie de mensuração do número de pessoas que reclamaram daquela ou daquele serviço ou daquele produto. Isso. É interessante até para o sujeito comum ficar sabendo disso. Mas em setores mais concorrenciais. Esses setores Pois é, mas a telefonia muito concentrados, quer dizer, são, vamos dizer assim, eu acho que são milhões de reclamações. Não sei se chega a milhões, mas milhares com certeza, né? Quer dizer, então não tem como se expressar, né? Mas é interessante que o site funciona como um mensurador. Mas isso todo mundo sabe. Onde eu posso olhar... No caso delas. Eu posso olhar para o site e ver, olha, essa empresa aqui está recorde de reclamação. Opa, vou pensar duas vezes antes de ser cliente dessa empresa. A própria estatística do PROCON aqui de Santa Maria mostra que na liderança, né, das 10 maiores causas de reclamação, as 4 primeiras são 4 operadoras de telefonia. Quer dizer, então, obviamente, isso demonstra o quanto esse setor está violando os direitos dos consumidores, está causando prejuízo e não respeita, e eu vou dizer mais, não está nem preocupada, né? Porque é um serviço que está em expansão e as pessoas precisam cada vez mais. Não, e as promoções, eu não sei, eu não considero razoavelmente esclarecido, mas não a ponto de entender as promoções que essas empresas fazem. Porque é tantos minutos para isso, tantos minutos para aquilo, se fizer desse jeito, ganha tanto. Claro, sempre ligando para o telefone, que eu acho que é outro problema. Tem que ser só para o telefone da mesma operadora. Aí tem a vantagem. Aí se o sujeito se enganou e ligou para uma outra operadora, bom, aí a conta dele vai, né? E também outra coisa que eu acho que não tem como identificar, porque esse negócio de levar como se diz, o número do telefone para outra operadora, né? Aí tu não sabe se tu tá ligando para uma ou para outra. A portabilidade acabou com essa informação. Que isso eu acho que tem que voltar. Alguma coisa assim, porque eu acho que o consumidor... Eu me senti lesado várias vezes, né? Nem sabia que eu estava ligando, estava achando que estava ligando para uma operadora, o sujeito tinha trocado e eu estava ligando para outra. E a conta... E vou dizer mais, as próprias operadoras hoje, no serviço de atendimento ao cliente, eles estão orientando as pessoas, em alguns casos, quando as pessoas reclamam de tarifas, que elas, por exemplo, façam aquisição ou chip do celular de outras operadoras, porque daí fala mais barato. Quer dizer, na verdade, o objetivo é do sujeito ter um chip de cada operadora, conversar com pessoas em todos. Os celulares já vêm com 2, 3 chips. Exatamente. Então, na verdade, isso causa prejuízo para o consumidor e obriga o sujeito a ter um gasto com cada uma delas. Fica refém de todas as operadoras, no fim das contas. Mas brincadeira à parte, né? Essas operadoras são transacionais. São transacionais, né? Então, o Brasil já passou, inclusive, as próprias operadoras já mudaram de nome ao longo da sua história. A gente vê uma que era o nome X hoje, há 10 anos atrás tinha outro nome. É uma relação assimétrica entre o órgão de controle e a operadora. Olha o tamanho das operadoras que nós estamos falando e olha o tamanho do CAD, por exemplo. Ou desses órgãos que regulam, Anatel. Quer dizer, se tu olhar o staff de funcionários que tem um órgão desses de controle, são 100 funcionários. E olha o staff do operadora dessa. Mas justamente isso, essa é a dimensão que eu quero trazer. Não tem como fazer, é um modelo. É um modelo de país desenvolvido, num país que ainda não chegou lá, entendeu? Aí elas vêm aqui, deitam e rolam. Elas não fazem isso no país de origem delas. Há uma falta de controle do governo. Claro. O governo não tem poder de fogo para controlar. E às vezes, mais que regulação, falta fiscalização. A Anatel não consegue impor critérios. Como é que vai fiscalizar isso? Mas vê o número de funcionários que a Anatel tem, tu vai ver que olha... Não, Alexandre... Por exemplo, aqui em Santa Maria, provavelmente tu não tem escritório da Anatel. Não sei se estou mentindo, tem escritório da Anatel? Não tem. Em Porto Alegre, tem um que eu conheço ali perto da Ipiranga, perto da Santana lá, que é um prédiozinho bem pequenininho, aquele ali não cabe 50 pessoas. Como tornar mais eficiente a fiscalização, professor Sandro?
Bom, mas é difícil, né? Mas justamente, porque é uma ramificação. Hoje nós temos o maior número de celulares que o número de habitantes no Brasil. Ah, com certeza. Mais telefones celulares do que telefones fixos hoje. Todo mundo. Sim. Todo mundo tem telefone. Que, aliás, a maioria está cancelando os telefones fixos, né? Exatamente. Sim, não, porque... mas eu acho que a grande forma de controlar as violações do Código de Defesa do Consumidor, da lesão ao direito das pessoas que estão usando esses serviços, é justamente através da verificação, da judicialização dos problemas e dos PROCONs. É um termômetro, é um grande termômetro. No momento em que e nós temos em especial uma operadora de telefonia que é campeã, disparada, né? Chega a ser ultrajante até a quantidade de reclamações, e não é aqui, é no Brasil inteiro, ela é a líder de reclamações, e essas reclamações teriam que ser verificadas pela Anatel, e a Anatel dá prazos, delimitar prazos, porque existe uma regulação, aplicar a regulação e aplicar multas severas. A questão da contradição é incrível, porque, né, professor, assim, a gente vê as propagandas de televisão dessas operadoras estão cada vez mais sofisticadas. Sim, parece que é uma maravilha. Né? Parece que é uma... Mas na hora de inteligente. Porque elas se eles fizessem isso que... Bom, mas propaganda, a Petrobras também está maravilhosa. Ela está no máximo. Está prospectando a 1000. Olha a Petrobras que aparece na TV e a Petrobras real, né? Tá certo. Gente, nós... a imagem é tudo. É verdade. O assunto é a imagem é tudo mentira nesse caso. Depende. Né? Bom, mas o assunto está agradável. Agora nós temos que encerrar o programa, mediante o nosso tempo, que o nosso prazo encerrou. Mas também, prestando a informação a você, telespectador, o PROCON em Santa Maria fica junto a um prédio da Unifra, do Centro Universitário Franciscano, na rua Rio Branco, não é na Avenida Rio Branco, esquina com a rua Silva Jardim, aqui no centro da cidade, né, há um local de fácil acesso, não é? Qualquer pessoa pode chegar lá e buscar os seus direitos, né? É um serviço que eu acho que é interessante a gente prestar para quem está conosco, sempre assistindo. Com bons indicadores de resolução de casos. Exatamente, com bons indicadores, não é? Então aí um ambiente interessante para que a gente possa tentar buscar alguma solução. Assim encerramos o nosso programa, né, o Contraponto, o seu programa de debates, aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET, convidando você a nos prestigiar sempre, também através do YouTube, através do canal da mídia social na internet, no endereço que você está vendo aí nesse momento na sua tela. Você também pode prestigiar o programa lá, e ligando para cá, dando a sua sugestão de pauta ou a sua reclamação a respeito de algo que nós estamos debatendo aqui. Muito obrigado pela sua audiência, eu agradeço à equipe da TV Unifra, aos professores que aqui estão. Ressaltando, o programa vai ao ar em diversos horários dentro da grade de programação da TV Unifra. Mas a gente sempre destaca 3 horários, na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo, às 10 horas da noite. Obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Tchau, tchau.